Olá, boa tarde. Em Brasília, 1h em ponto pelo horário brasileiro de verão. Começa agora o Câmara Hoje desta quarta-feira, 28 de janeiro. Nesse mês, você acompanha ao vivo debates sobre temas que estão em pauta aqui no Congresso Nacional. Hoje o nosso assunto é o canabidiol, substância derivada da maconha e liberada para uso terapêutico no Brasil. Nesta edição, você também vai ficar por dentro de como vai ser a posse dos 513 deputados eleitos. A cerimônia acontece neste domingo, 1º de fevereiro, e vai ter cobertura completa dos veículos de comunicação da Câmara. Eu sou Lincoln Macário e este é o Câmara Hoje, transmitido simultaneamente pela TV Câmara, Rádio Câmara e portal Câmara Notícias. No início deste mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu retirar o canabidiol da lista de substâncias proibidas no Brasil. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ela era esperada há muitos anos por quem sofre de epilepsia grave. O CBD, como também é conhecido, é uma das substâncias existentes na planta da maconha e vinha sendo importado ilegalmente ou com base em liminares por famílias que têm filhos com síndromes que causam epilepsia. O Câmara Hoje discute agora o que muda com essa reclassificação da substância no Brasil. Acompanhe a reportagem de Mariana Monteiro. Por unanimidade, os diretores da Anvisa concluíram que o canabidiol isoladamente não causa dependência. Um mês antes, o Conselho Federal de Medicina havia liberado alguns especialistas para prescrever a droga, mas em situações bem específicas, como explica o vice-presidente da instituição, Mauro Brito. O Conselho Federal de Medicina ele está fazendo a liberação, ele deliberou pela liberação do canabidiol, mas com uso compassivo, é de uma maneira muito restrita, apenas para as epilepsias da infância, refratárias ao tratamento convencional, que só podem ser prescritas pelos médicos neurologistas, neurocirurgiões ou psiquiatras, e tanto os médicos quanto os pacientes têm que fazer o cadastro no Conselho Federal de Medicina. Muitos psiquiatras ainda condenam o uso irrestrito do canabidiol para controlar doenças, diz Brito. As críticas procedem porque, na realidade, não existem grandes estudos na literatura que justificariam a liberação dessa droga para uso mais ampliado. Além disso, a Anvisa demorou anos para tirar o CBD da lista de substâncias chamadas proscritas, porque até há pouco tempo, nenhum laboratório no Brasil havia entrado com um pedido para registrar um medicamento que tivesse o canabidiol como princípio ativo, como explica a coordenadora de produtos controlados da agência, Glória Latuf. Se a Anvisa não tiver conhecimento de um pedido de registro, não tem como a gente se posicionar tecnicamente, analisar, verificar a segurança e eficácia, todos os estudos clínicos e pré-clínicos necessários normalmente ao processo de registro de qualquer medicamento. Então é necessário que empresas peticionem se assim elas tiverem interesse em comercializar algum produto aqui, à base seja de canabidiol, de THC ou de qualquer outra substância. A medida já facilita a importação dos medicamentos que não existem no Brasil, mas a agência ainda vai editar uma regulamentação para simplificar mais ainda o processo, como conta Glória Latuf. Basicamente, é uma regulamentação para simplificar ainda mais o processo de importação que as famílias hoje têm que fazer desses produtos à base de canabidiol em associação com outros canabinoides. O que a Anvisa reclassificou foi a substância canabidiol, não o medicamento. O remédio importado dos Estados Unidos também contém THC e outras substâncias. Para que ele possa ser vendido nas farmácias, é necessário que primeiro seja registrado pela agência. E isso depende de outro processo. Mas já há uma novidade nesse campo, como anunciou a TV Câmara, a coordenadora da Anvisa. Um laboratório fez um pedido de registro de um remédio que contém não só canabidiol, mas também THC. Houve uma petição de registro, houve um pedido há aproximadamente 45, 50 dias de um medicamento aqui na Anvisa, mas como esse processo ainda está em processo, então, de análise e tramitação interna, a gente ainda não pode dar maiores detalhes, divulgar nomes, dosagens, etc. Bom, para conversar com a gente sobre o uso terapêutico do canabidiol, nós convidamos a professora da Universidade de Brasília e terapeuta ocupacional, Andréa Donati Galassi. Ela está no Salão Verde com a repórter Mariana Monteiro. Olá, Mariana.
Boa tarde, Lincoln. Boa tarde a todos. Professora, eu queria saber o que a senhora acha dessa avaliação do representante da Anvisa. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Acho que assim, a reclassificação do CBD foi um grande avanço, né? Que a gente vem trabalhando como pesquisador e os próprios familiares, né, para conseguir essa resolução, essa reclassificação. Acho que um ponto importante para dizer é que a responsável da Anvisa diz que a gente não tem ainda pesquisas suficientes a respeito do THC, do canabidiol ou dos medicamentos para que a gente possa, então, utilizá-lo, ou que seja a última, como o responsável do Conselho Federal de Medicina, que é a última opção, né, a última alternativa. Acho que é importante dizer que esse medicamento ele é utilizado em mais de 10 estados americanos, ele é autorizado o uso, e em outros países como o Canadá e outros, por que ele está reclassificado ou por que ele é utilizado? Justamente porque tem uma série de pesquisas científicas que vêm sim sendo documentados o efeito terapêutico. Então, acho que o que a gente tem que pensar é assim, que as famílias, elas no dia a dia de tratamento com as suas crianças, percebem a melhora com o uso do canabidiol, né? E eu discordo da decisão da Anvisa, do CFM, de deixá-lo como última opção, uma vez que os outros medicamentos que são utilizados como suposta primeira opção, eles causam muitos efeitos colaterais e não resolvem o problema. E o CBD, o canabidiol, ele vem demonstrando grande eficácia nesses casos, então eu penso que essa restrição, ela não seja, eu sugeriria que fosse revista, porque vai eliminar, vai restringir por demais o uso e as pessoas vão ter que provar que já utilizaram vários outros medicamentos ou várias outras tentativas com outras terapêuticas, sendo que o CBD poderia ser a primeira opção, porque ele tem uma eficácia comprovada empiricamente mais do que os outros medicamentos utilizados. Em relação ao registro do remédio à base de canabidiol no Brasil, ainda vai demorar um pouco, a própria Anvisa admite que vai demorar um pouco. A senhora acredita que... e já houve problemas por causa disso. Por exemplo, o menino Gustavo Guedes, de 1 ano e meio, faleceu à espera de uma autorização para que a Anvisa autorizasse a importação do remédio que existe nos Estados Unidos. O que a senhora acha disso? Essa notificação, essa informação que a Anvisa coloca da gente de aguardar o registro de um laboratório para poder, então, iniciar a venda no Brasil, é uma coisa que a gente pode pensar e comparar o uso do canabidiol no Brasil como o uso de fitoterápicos. Por exemplo, o canabidiol nos Estados Unidos ele é vendido como um suplemento alimentar. Então, o que é importante a gente pensar? É importante pensar que talvez a gente pudesse rever o processo de regulação de venda, vamos dizer, regulação por completa, né, da gente possibilitar a venda, mas seguindo os preceitos de como é feito isso com os fitoterápicos, né, uma vez que aguardar um laboratório que registre e os ensaios clínicos que são necessários, sim, como você falou, vão ocorrer, tem a possibilidade de ocorrer várias mortes ou prejuízos, especialmente para crianças que têm convulsões em grande quantidade e quadros severos de convulsões e outras epilepsias. Acho que é importante dizer que, assim, por que a gente precisa evitar as convulsões e por que o canabidiol ele vem sendo muito utilizado pela sua eficácia? Porque a cada convulsão, as crianças elas perdem, né, toda a questão neurológica ela tem perda, e essa perda neurológica ocasiona em perda, por exemplo, de aprendizado. Essa criança ela vai, após cada crise, ela tem um prejuízo na sua capacidade de poder aprender novas coisas ou de poder se desenvolver de uma maneira geral. Então, evitar o número de convulsões é de extrema importância. E o canabidiol, diferente dos outros medicamentos, ele vem demonstrando uma enorme eficácia na prevenção das convulsões e, consequentemente, possibilitando com que essas crianças tenham mais tempo sem convulsões e, consequentemente, tenham mais oportunidade para se desenvolver normalmente.
1h10 em Brasília, pelo horário brasileiro de verão. Nós estamos conversando ao vivo com a professora e terapeuta Andréia Donati Galassi. Nosso assunto é a liberação do uso terapêutico do canabidiol no Brasil. Em muitos casos, o canabidiol é a única substância capaz de controlar convulsões causadas por determinados tipos de doenças e síndromes. O caso da menina Anne Fischer, de 6 anos, é um exemplo. O número elevado de convulsões que a Anne tinha foi reduzido drasticamente com o uso do remédio americano à base de CBD. A família mora aqui em Brasília. Os pais da menina comemoraram a decisão da Anvisa. A repórter Mariana Monteiro conta um pouco mais dessa história. A mãe de Anne, Catiele Fischer, tem certeza que se a família tivesse tido acesso ao medicamento com canabidiol antes, sua filha teria ficado com menos sequelas. Ela tinha de 30 a 80 crises de epilepsia por mês. O casal Fischer teve que descobrir sozinho a droga por meio de um grupo de pais reunidos na internet. Nós pesquisamos muito sobre o assunto e mandamos todas as pesquisas para o nosso médico, por e-mail. Então, um belo dia nós chegamos no consultório e comunicamos a ele: nós vamos dar CBD para a Anne. O senhor pode acompanhar ela? Ele disse: acompanho a Anne, mas não posso prescrever e não vou dosar. Como o médico não podia prescrever um remédio que, além de proibido, nem existia no Brasil, Catiele e Norberto Fischer tiveram que importá-lo sem receita. E driblando a lei. Nós traficávamos, para dizer bem a palavra, né? Não era uma coisa permitida no Brasil, nós tínhamos consciência que era proibido, mas era uma coisa que era um produto que poderia ajudar a Anne. E na situação que ela estava, ela não tinha muito tempo para poder esperar. Os resultados foram impressionantes, como conta Norberto Fischer. A gente só voltou no médico 2 meses depois, quando ele olhou, não acreditou no que ele estava vendo. Que fazia anos que ele tentava controlar as crises, né? Em 9 semanas, numa dose que é considerada nem terapêutica, dose ridícula, ela controlou as crises. Norberto comemorou a decisão da Anvisa, mas listou outras medidas que ele acredita que devam ser tomadas a partir de agora. Existem uma série de pequenas coisas que a gente precisa fazer agora. Uma delas é dar acesso à população que não tem condições de comprar o medicamento. O CFM também ele poderia avançar na resolução e ampliar para os médicos as opções de pacientes e tratamentos a serem usados pelo canabidiol. E para finalizar também tem a Receita Federal. Estamos na expectativa que a Receita Federal emita alguma portaria, uma resolução que simplifique a importação, permitindo que nós pais recebamos o produto em casa sem pagar de forma indevida o imposto. A deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que é tetraplégica, já usou o canabidiol para reduzir dores. Ela também celebrou a decisão da Anvisa. Eu venho conhecendo várias famílias que foram beneficiadas com o uso do CBD, do canabidiol, para tratamento, não só no caso de epilepsia, mas até no caso de crianças e jovens autistas, onde faz com que o canabidiol ele tenha uma mudança naquela sequência de ondas cerebrais que o autista tem. Então, eu achei muito positiva, porque agora, além dessas pessoas que já conhecem, poderem ter e usar o medicamento, aquelas que ainda não conhecem, ainda não experimentaram, vão ter uma possibilidade de tratamento e portas se abriram para a pesquisa científica do canabidiol no Brasil. Não é. A senhora acredita que essas medidas que o Norberto está achando que podem ainda ser tomadas, essa ampliação por parte do Conselho Federal de Medicina, pode ocorrer? Olha, é o que todos nós, né, pesquisadores, familiares, ativistas, esperamos, né, que o CFM consiga rever essa regulação que eles fizeram de modo que não seja tão restritiva para não impossibilitar que outras crianças que não estejam enquadradas nos critérios que eles colocam possam se beneficiar. Então, acho que o Norberto, por ter vivido todos esses anos nessa luta para conseguir minimizar o quadro convulsivo da Anne, ele tem todo o conhecimento para dizer, olha, não necessariamente o CBD ele só vai funcionar para casos tão graves quanto da Anne, mas também para casos que sejam, vamos dizer, médio,
né, de média complexidade e que os outros medicamentos não controlaram. Então, acho que assim, os próximos passos, como o Norberto falou, a gente tem então que, primeiro, rever, acho que rediscutir o que o CFM colocou como restritivo. A segunda coisa, como ele também disse, ter um trabalho junto à Receita de modo a diminuir o processo burocrático e o custo, que muitas vezes a importação e todos os custos que são inerentes desse processo são maiores do que o preço do medicamento, né? Porque é como a gente já discutiu em outras ocasiões, como que uma pessoa que mora no interior, por exemplo, do Pará ou de outros estados mais distantes vão ter acesso a esse medicamento, né? Se eles têm que vir até a Receita, enfim. Então, acho que esses são os próximos passos. A senhora acredita também numa liberação do THC, uma vez que já existe um pedido e já existem convenções internacionais que possibilitam essa utilização medicinal? A questão do THC ela também vem junto nesse rol de possibilidades de avanços que a gente vem discutindo e vem buscando. Por quê? Porque também é comprovado o efeito terapêutico do THC. Ou seja, quando a gente fala do uso terapêutico da maconha medicinal, a gente tem o uso da planta como um todo, que tem o canabidiol e outros canabinoides, e tem também o THC, que tem comprovada terapêutica para uma série de doenças como, por exemplo, algumas neuropatias e outros quadros, esclerose múltipla também. Enfim, a gente tem no Brasil uma autorização judicial para a importação de um medicamento que contém THC. Então, nós temos uma brasileira que faz uso de um medicamento que tem 50% CBD e 50% THC. Por quê? Porque a doença que ela tem, a literatura científica já demonstrou que o THC combinado com o CBD proporciona benefício para ela. Então, a gente tem que também colocar dentro desse rol de discussões e de avanços a questão do THC para uso terapêutico. 1h16 em Brasília, pelo horário brasileiro de verão. Você acompanha pelo Câmara Hoje um debate sobre o uso terapêutico do canabidiol, substância encontrada na maconha. Este assunto ganhou destaque no ano passado aqui na Câmara. A Comissão de Seguridade Social e Família fez um seminário sobre o uso terapêutico do canabidiol. Participaram da discussão a Anvisa, o Conselho Federal de Medicina, especialistas e organizações que defendem o uso terapêutico do CBD. A coordenadora de produtos controlados da Anvisa, Glória Latuf, falou que a reclassificação do canabidiol vai incrementar a pesquisa científica sobre o tema. A reclassificação, ela passa uma mensagem positiva em relação à substância especificamente. Então, talvez outros pesquisadores que ainda não tivessem atentado para esse viés de pesquisa podem, sim, querer desenvolver trabalhos. Acreditamos que sim. Professor, há pesquisadores que dizem que acham que o fato de a Anvisa ter demorado a abaixar essa regulação atrasou as pesquisas. A senhora concorda com isso? Eu concordo, né? Vamos dizer assim, concordo parcialmente com isso. Por quê? Porque a gente, acho que até é importante dizer para os telespectadores que o grande precursor de pesquisa e da discussão e dos trabalhos científicos da maconha medicinal é um brasileiro, né? O professor Elisaldo Carlini, da Universidade Federal de São Paulo, ele foi o pioneiro no mundo na pesquisa com a maconha medicinal. Ou seja, outros países e outros pesquisadores fizeram uso dos trabalhos que ele desenvolveu no Brasil na década de 80 e publicaram e refinaram as suas pesquisas. Por outro lado, então, por que eu disse parcialmente? Porque a gente tem, então, esse grande pesquisador, esse grande professor que desenvolveu essas atividades, mas, por outro lado, a gente tem outros colegas, que inclusive são dissidentes dele, da Universidade Federal de São Paulo, que vem tentando, então, ampliar a pesquisa com a maconha medicinal e vem tendo algumas dificuldades junto à Anvisa para essa autorização. Então, a gente tem, então, por um lado, agora que o CBD foi reclassificado e que há uma exigência para que a gente consiga, então, autorizar a venda e ter, né, as pesquisas com os ensaios clínicos e todos os requisitos que são necessários para isso. Então, a gente precisa que a Anvisa nos auxilie nessa desburocratização para realizar as pesquisas, que a gente vem, sim, observando que, em alguns casos, como esse professor
dissidente que eu falei, né, do professor Carline da Unifesp, solicitou esse pedido e isso vem sendo bastante atrasado, com bastante dificuldade. A doutora Glória, com quem eu conversei na Anvisa, me disse que isso tudo é possível há muito tempo, por meio do site da Anvisa, inclusive numa análise caso a caso. Então, a senhora não observa isso dessa forma? Eu acredito que assim, a gente tem outros colegas de outras universidades que solicitaram esse pedido para essas pesquisas, que vem agora acontecendo de uma maneira menos burocrática, né? Acho que também por conta da própria audiência que o CBD teve ao longo aí dos últimos anos, né? Então eu acredito que agora a Anvisa tenha olhado para si e pensado, bom, isso vem acontecendo, acho que a gente tem que possibilitar que as pesquisas aconteçam. Mas o que eu posso te dizer é que no passado, né, coisa de 5, 10 anos atrás, a gente tinha muita dificuldade sim para solicitar junto à Anvisa pesquisas com o uso da maconha ou de outras drogas, né? Então acredito que a representante que falou com você na reportagem, ela está dizendo que acredita que agora as coisas estejam menos difíceis ou menos burocráticas e que então vem se abrindo o caminho para que a gente possa solicitar pedidos de solicitar autorização para realizar pesquisa, até para fundamentar a regulação do CBD e a venda no Brasil. Professora Andréia Galassi, a gente aproveita para agradecer novamente a sua presença aqui no programa. A professora Andréia, que é professora da UNB e especialista na área de drogas e saúde pública. Obrigado, professora Andréia. Obrigado também a você, Mariana, trazendo essas informações, trazendo esse debate tão importante para a gente aí direto do Salão Verde. 1h21 em Brasília, pelo horário brasileiro de verão. E a Câmara dos Deputados realiza a cerimônia de posse dos novos deputados que vão compor a 55ª legislatura, a cerimônia que acontece no próximo domingo, dia 1º de fevereiro. Logo depois da posse, já começa o processo para eleição dos 11 cargos da mesa diretora da Câmara. A repórter Paula Bittar explica o roteiro de domingo. A sessão de posse dos deputados para o período 2015-2018 está marcada para as 10 horas da manhã de domingo, 1º de fevereiro. A cerimônia deverá ser presidida por Miro Teixeira, deputado com o maior número de mandatos, já que o atual presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, não se reelegeu. Depois de aberta a sessão, será feita a leitura do juramento e cada um dos 513 deputados será chamado para prometer, entre outros pontos, cumprir a Constituição Federal e respeitar as leis. Autoridades e convidados dos parlamentares poderão acompanhar a cerimônia, que não será aberta a outros cidadãos. Como cada parlamentar teve direito a 4 convites, telões serão colocados nas dependências da Câmara para garantir que os convidados consigam acompanhar a cerimônia. O diretor-geral da Câmara, Sérgio Sampaio, explica que o acesso será limitado por falta de espaço. Não queremos fechar a casa à população brasileira, mas existe uma questão, uma limitação em função do espaço. Assim sendo, no dia estarão aqui apenas os convidados dos senhores deputados e os próprios deputados e as pessoas os convidados, diplomatas, o corpo diplomático, ministros de Estado, diversas autoridades e os servidores que estiverem trabalhando na posse. Não será possível, infelizmente, dado a exiguidade de espaço na Câmara dos Deputados, ter uma solenidade aberta a todos os cidadãos brasileiros que queiram comparecer. Passada a posse, começam os preparativos para a eleição da nova mesa diretora da Câmara, formada por 7 titulares e 4 suplentes. Até a 1h30 da tarde, os partidos poderão formar blocos parlamentares. A formação dos blocos é parte importante dessa negociação, pois quanto maior o bloco ou o partido, melhor o cargo da mesa que terá direito. No início da tarde, os líderes deverão se reunir para escolher os cargos e às 5 da tarde acaba o prazo para registro de candidaturas. Às 6 deverá ser realizada a eleição do grupo de deputados que vai dirigir os trabalhos da Câmara pelos próximos 2 anos. A votação é em urnas eletrônicas e começa pelo presidente da Câmara. Depois que todos os parlamentares votarem, é feita a apuração dos votos do novo presidente da Casa, que já assume o comando
andamento dos trabalhos para averiguar os resultados para os outros cargos da mesa. Chefe de eventos da Câmara, Carlos Alberto dos Santos já participou de outras cerimônias de posse. É um grande evento para a cidadania brasileira, é um grande evento democrático, é um grande evento para o deputado. Bom, entre os deputados, os parlamentares eleitos que vão tomar posse no domingo, algumas curiosidades. O Dorico Júnior vai ser o deputado mais jovem, com apenas 22 anos. O mais velho é Bonifácio Andrada, com 84. Já o campeão das urnas vem de São Paulo, Celso Russomano, que recebeu mais de 1,5 milhão de votos. Vamos saber agora quais serão as prioridades desses parlamentares na reportagem de Marcelo Westphalen. Neste ano, a Câmara dos Deputados será composta por 290 deputados reeleitos e 198 que vão exercer o mandato pela primeira vez. Além desses, outros 25 retornam à Câmara após terem sido deputados em mandatos anteriores. O Dorico Júnior, do PTC baiano, é o deputado eleito mais jovem, com apenas 22 anos. O parlamentar mora em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, onde estuda agronomia. É filho e neto de ex-deputados federais. Depois da posse, pretende lutar para tornar o Código Penal mais rígido, sem se descuidar de outras áreas essenciais. Eu tenho algumas missões mais importantes, como na área da educação, na área de saúde e na área da segurança pública, que é um caos hoje que aflige não só meu estado, mas todo o Brasil. O mais idoso dessa legislatura será Bonifácio Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Com 84 anos, vai iniciar seu 10º mandato como deputado federal. Mas ele não é o parlamentar mais antigo da casa. Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, ocupa esse posto, com 11 mandatos. Em 2015, ele completa 41 anos como deputado federal. Já Celso Russomano, do PR paulista, que foi o mais votado do país, vai se dedicar à criação de um Código de Defesa do Consumidor dos Serviços Públicos. A gente tem uma falha na legislação de defesa do consumidor, que é a qualidade dos serviços públicos. Apesar do Código de Defesa do Consumidor falar que os serviços públicos devem ser eficientes e devem ser contínuos e ter qualidade, infelizmente isso não é cumprido. A cobertura completa com todos os detalhes ao vivo da cerimônia de posse dos deputados e da eleição para os cargos da mesa diretora você acompanha pelos veículos de comunicação da Câmara, TV, rádio, portal e jornal da Câmara. Fique ligado no domingo a partir das 9 da manhã. 1h27 em Brasília, pelo horário brasileiro de verão. Eu sou Lincoln Macari e te desejo uma excelente tarde.